Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 25 de janeiro. Se inscreve nesse canal para ajudá-lo a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 12h30 na Alemanha nós temos o Mainz contra o Borussia Dortmund. A cotação do Dortmund aqui é bastante alta e tem um porquê. Das vezes que o Dortmund visita o adversário, geralmente ele tem problemas para desempenhar um bom futebol. A gente consegue ver que a campanha do Dortmund como visitante é de apenas 3 vitórias em 8 jogos. Tá? Então o time tomou bem mais gols do que marcou, são 5 derrotas nessas 8 partidas. Como mandante, o time do Mainz também é um mandante bem ruim, com apenas 1 vitória em 7 jogos, mas não perde tanto. São apenas 2 derrotas e 4 empates, poucos gols sofridos. Então eu acredito que essa odd está mais próximo do justo possível. Talvez para você que é Panther, um empate anula do Dortmund, um dupla chance do Dortmund até tenha valor se você obviamente estiver assistindo o início do jogo. Mas para você que é trader, presta atenção nas correções de preço, tanto para o lado do Mainz quanto para o lado do Dortmund, porque o Dortmund tem bastante dificuldade. Óbvio, houve uma parada muito grande no inverno, o Dortmund voltou vencendo dentro de casa, mas passou um aperto danado contra o Augsburg, então ainda não me convenceu. Por mais que ainda tenha um bom ataque, dado as circunstâncias de perda de jogadores e tudo mais, ainda temos uma defesa bem fragilizada. Então não descarto a possibilidade de a gente ter aqui as duas equipes marcando, o Mainz saindo na frente. Então, para você que é trader, não vem enviesado, porque o Dortmund vem desempenhando de uma maneira bem duvidosa fora de casa. Utilizando o PDF de apoio, você consegue ver pela descrição das cores aqui que o Dortmund não anda bem das pernas. O Mainz foi o primeiro a marcar em mais situações do que o Dortmund, fator casa e fora. O Mainz fica mais jogos sem marcar gols do que o Dortmund, só que o Dortmund fica mais jogos sofrendo gols do que o time do Mainz. Então eu tenho aqui ataques parecidos e defesas diferentes. Eu tenho quase que o dobro de gols sofridos pelo Dortmund. No primeiro tempo eu não tenho uma grande discrepância das duas equipes. Na verdade, se eu tiver, é muito mais para o lado do Mainz 0,5, mais vitórias do que o time do Borussia, porém menos derrota. O time do Borussia perdeu quase 65% dos primeiros tempos fora de casa. Realmente um número assustador, marca a metade dos gols que toma. Já o time do Mainz, ele é um pouco mais constante, vamos dizer assim, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. No segundo tempo, queda de aproveitamento do time do Mainz e bem pouco de melhora do Dortmund. Passa a tomar um pouco menos de gols, mas continua com um número de derrota altíssimo. Então, de novo, não viria para cá, para você que é trader, não venha enviesado com o Dortmund. Ah, mas ele venceu o Augsburg. Sim, ele venceu o Augsburg, ele está fazendo uma boa campanha dentro de casa, mas muito cuidado. O Mainz está numa fase difícil também, mas muito cuidado, não venha com viés, venha preparado para uma possível saída na frente do Mainz, uma possível situação onde o Dortmund tenha que buscar recuperação, ou se sair na frente, uma possível situação onde ele entregue alguma vantagem porque tenha acontecido isso. Para você que é Panther, eu acho que vale a pena ficar de olho nesse mercado de gols, ambas marcas também me parece bastante interessante. Como a odd do Dortmund é bastante alta e por termos um elenco, obviamente, mais estrelado para o lado amarelo, talvez até alguma coisa relacionada a um empate anula ou um dupla chance, mas tudo isso vai do método de cada um. Às 16h45, pelas semifinais da Taça da Liga de Portugal, Porto e Académico Viseu, 1,11 a odd do Porto. Provavelmente ela vai estar próxima ali de 1,15 no Match Odds e abre possibilidade de trabalho para pessoas, obviamente, que têm métodos tanto convencionais no Match Odds quanto um pouco mais exóticos ali, metodologias voltadas talvez para um correct score, para um handicap e tudo mais. O Porto, se entrar titular com vontade, dificilmente fica fora da final, porque o Porto tem uma entrada assim nos primeiros tempos muito forte. Ele gosta de resolver o jogo de uma maneira assim muito rápida, tá? O Académico Viseu está na segunda divisão, então a gente tem aqui o segundo colocado da primeira divisão contra o time de segunda divisão, mas mesmo assim é Copa. Então, se o Viseu perder esse jogo, não deve ser uma derrota. Ele vai vender fácil para o time do Porto. Mas, de maneira geral, eu venho com a ideia de trabalhar a favor do Porto no Match Odds. Quero a maioria dos titulares e quero intensidade do Porto. Utilizando aqui só para a característica de comparação de primeira e segunda divisão, a gente consegue ver um Porto saindo na frente 88% das vezes. O Viseu também é um time que sai muito na frente, não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa e sofreu gol em todos os jogos fora de casa, só que aqui a gente tem níveis de enfrentamento diferentes, tá? O Viseu é um excelente time no primeiro tempo, mas o Porto é excepcional.
vencendo quase 90%, não perdendo nenhum, não tomando nenhum gol e marcando 16. E no segundo tempo, aí sim, uma queda de aproveitamento do Viseu na segunda divisão e o Porto crescendo bastante, principalmente mantendo um ataque muito efetivo, tá? Na minha opinião, se você tem método para match odds, vale a pena ficar de olho num back super favorito, né, nesse Porto, pelo menos ali no primeiro tempo. Para você que é Panther, vitória do Porto no HT acho bastante interessante. O Porto venceu quase 90% dos jogos, só que é Copa. Então, primeiro, verifica a escalação, verifica se o Porto está com essa intensidade toda, se ele está a fim de ir para essa final, óbvio, né, eu imagino que esteja, e pode ter valor por aqui. Às 17 horas na Holanda, nós temos o líder Feyenoord contra o NEC, uma odd de 1,30, odd super favorito, padrão ali, para se buscar a vitória do Feyenoord, da minha opinião. Como mandante, o Feyenoord tem 5 vitórias em 8 jogos e permanece invicto na competição, tomou pouquíssimos gols, e o NEC, como visitante, 2 vitórias apenas em 8 jogos. Também não toma tanto gol, mas também não marca tanto, tá? Das últimas vezes que se enfrentaram, 4 vitórias do Feyenoord e 1 empate, jogos com predominância de gols, tá? Não acho ruim vir para trabalhar gols aqui também não. Primeiro marcado, Feyenoord, próximo a 65%, é um número razoável, falha pouco em marcar e sofre pouquíssimos gols. O NEC, como eu falei, tem dificuldade de marcar, mas também ficou metade dos jogos sem sofrer gol. Então o Feyenoord provavelmente vai encontrar uma defesa bem postada por aqui. Primeiro tempo do Feyenoord muito bom, pouca derrota, bastante vitória, pouco gol sofrido, bastante gol marcado. E nós temos aqui um número razoável de derrota do NEC. Não é tanto, né? Porque é um time que tem uma defesa sólida. Segundo tempo, continua a discrepância, o Feyenoord aumenta o poderio ofensivo, mantém o número de vitória bem alto, o número de derrota baixo, mas eu tenho uma redução de derrota do NEC, porque, como eu falei, é um time que tem bastante poderio defensivo. Tá? Uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de gols de escanteio e de falta para a área sofrido pelo time do NEC, e também a quantidade de gols de contra-ataque sofrido. Isso quer dizer o quê? Que é muito provável que o Feyenoord use as bolas aéreas para tentar abrir o placar, e quando tiver na frente, se tiver, pode utilizar bastante dos contra-ataques para punir o time do NEC. Para trade, acho interessante buscar alguma coisa para um back favorito no primeiro tempo, com bastante pressão do Feyenoord, né? Linhas altas, aquela dominância toda que a gente gosta. Eu acho que para Panther aqui, uma vitória do Feyenoord no primeiro tempo pode até ser, tá? Não me parece ser uma tarefa fácil do Feyenoord furar essa retranca do time do NEC, mas talvez no mercado de gols, um over 1,5, um 2,5 pode ser interessante, e se você estiver vendo toda essa potência do Feyenoord no primeiro tempo, essa vitória no primeiro tempo me parece interessante, mas de maneira geral, acho difícil o Feyenoord não vencer esse jogo, mas vai ter que passar por essa defesa boa do time do NEC. Às 17 horas na Inglaterra, pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa, nós temos o United contra o Nottingham Forest. 1,67 odds do United, talvez a gente tenha uma expectativa de trabalhar contra o Forest nesse leia a pior equipe em campo, tá? Com essa cotação ali próximo de 5. Qual que é o problema? O Forest vem numa melhoria muito grande dentro de casa. O United também vive uma fase muito boa, apesar de ter perdido na Premier League pro Arsenal. Só que existem características do United fora de casa que não me agradam tanto no trade para trabalhar esse leia ao Nottingham Forest. O United é um time que tem se tornado cada vez mais reativo. O Antony fazendo aquela correria pela direita, o Rashford pela esquerda vindo pelo centro, Bruno Fernandes entrando na área. É uma equipe que rouba a bola e acelera com velocidade. Eu acho que o Casemiro vai estar disponível nessa partida, se eu não me engano, depois de cumprir suspensão contra o time do Arsenal. Então é mais difícil você encontrar essas janelas de superioridade do United para estar contra o Forest, porque provavelmente as melhores situações de perigo do United vão vir de roubadas de bola do Forest na saída de bola do Forest, tá? Então, muito cuidado. Na minha opinião, um jogo difícil de leitura, mas se tiver que trabalhar alguma coisa aqui, acho que esse leia para a equipe em campo no Forest pode ser interessante. Para Panther, pode ser interessante o over 1,5, não sei quanto é que está a cotação, porque jogo de Copa, geralmente, os times vão para cima, mas é jogo ida e volta, por isso que eu não puxaria tanta corda assim, tá? Para o Forest, vencer por 1-0 seria excelente, né? Para o United também, não é ruim para levar para o outro confronto. Então, muito cuidado. No PDF de apoio, utilizando dados da Premier League, só para a gente ter aquela noção básica, a gente tem o Forest saindo na frente em 80% das vezes que joga dentro de casa. Olha como é curioso. E é um time que venceu apenas 40%. Então significa o quê? Que é uma equipe que não consegue fazer manutenção de resultado. Tem dificuldade de ter vantagem no placar. Falha pouco e passa quase 50% dos jogos sem sofrer gol. O time está melhorando muito, hein? Forest melhorou bastante. O United, aqui são números desde a chegada do Ten Hag, desde o início da competição. Então,
Tô falando da Premier League, tá? Então você tem números muito mais difíceis. Você tem o United sofrendo mais gols do que marcando. Então não reflete essa excelente fase do United. Mas mesmo assim, você tem que lembrar que o United fora de casa tem um pouco de dificuldade. Não consigo ver discrepância no primeiro tempo. O Forest perde pouco, o United também, são poucas vitórias. No segundo tempo também muito parecido, um pouquinho mais de vitória do Forest aqui, mas nada tão relevante assim. Ataques e defesas parecidos. O que me chama a atenção é a quantidade de gols sofridos do United no primeiro tempo. Uma coisa interessante que eu falei para vocês é isso aqui, ó, a quantidade de gols de contra-ataque marcados pelo United. É um time que rouba e acelera. Mas o Forest não tem tomado tantos. Mas vamos ver se o Forest vai conseguir segurar esses caras. De maneira geral, venho para trabalhar, leia pela equipe em campo no Nottingham Forest nos momentos de superioridade do United, mas sei que esses momentos vão ser curtos, porque é muito provável que o United se deixe atacar em alguns momentos para poder jogar de maneira reativa, tá? Então, muito cuidado, o Forest costuma sair na frente com bastante frequência, e se o Forest tirar o pé, a gente vai ter um mercado de gols miando um pouco. Então, de maneira geral, eu preferia para gols o United saindo na frente, que eu tenho provavelmente um time acelerando no contra-ataque, desde que eu tenha um time minimamente titular. Não sei se o United vai focar nessa Copa ou se vai ignorá-las e partir só para a Premier League. Na Espanha, às 17 horas, pelas quartas de final da Copa do Rei, jogo único, se eu não me engano, Barcelona e Real Sociedad. Também venho com uma ideia para trabalhar contra o Real Sociedad por aqui. Aqui eu já tenho um time que gosta mais de ter bola, que vai propor mais o jogo, que está numa fase excepcional, que é o Barcelona, e aí sim dá um pouco mais de confiança. Mas cuidado, porque o Real Sociedad também está numa fase muito boa. Olha só, o Barça não perdeu nas últimas 10 e o Real Sociedad também não perdeu nas últimas 10. O Barcelona marcou nas últimas 10 e o Real Sociedad também. O Real Sociedad ganhou as últimas 9 partidas. E o Barcelona ganhou o primeiro tempo nas últimas 7. Ou seja, nós temos equipes mais para o lado do parelho do que propriamente para o favoritismo, mas o mercado segue pesando bastante o lado aqui do Barcelona, como é de costume. Eu tenho várias vitórias do Barcelona, também do Sociedad, estou usando dados da La Liga para facilitar. O Barcelona sai na frente em casa em quase 90%, o Sociedad em quase 80% fora de casa. As duas equipes falham pouquíssimo em marcar, mas o Barcelona tem uma defesa um pouco mais, aliás, bastante mais sólida, né? Um gol sofrido apenas contra 8 sofrido da Real Sociedad. Pequena discrepância no primeiro tempo, onde a Sociedad acaba tomando mais gols, mas é um time que marca muito, bastante vitória do Barcelona. E aqui, segundo tempo também ainda menor a discrepância, porque o Barcelona reduz o número de vitória, mantém uma derrota baixa, mas também reduz o número de gols marcados. E a Sociedad passa a não perder nenhum segundo tempo, melhora defensivamente e aumenta o seu poderio ofensivo. De maneira geral, quero essas janelas de superioridade do Barcelona no trade para trabalhar contra a Real Sociedad. Em relação a Panther, cara, não duvido que o Barcelona também sofra gols por aqui. Então, não me surpreenderia um ambas marcam, não me surpreenderia o over 1,5 ou 2,5. Mas, como eu não sou Panther, eu tô aqui sempre para aprender com vocês, eu vou olhar nos comentários o que vocês vão falar para mim, eu venho no trade para trabalhar essa janela de superioridade contra a Sociedad. Mas cuidado, tá? O time da Sociedad é bastante traiçoeiro. Deixa eu só matar essa curiosidade das últimas vezes que eles se enfrentaram. 4-1 para o Barça, 1-0 Barça, 4-2 Barça. Tem aqui uma relação de paternidade, né? Ou maternidade do Barcelona com a Sociedad, mas tem incidência da Sociedad marcando em grande parte dos jogos, tá? Então, vejo sim essa possibilidade de vitória do Barcelona, talvez até no primeiro tempo, mas cuidado, que o time da Real Sociedad é muito bom e também deve marcar o seu golzinho por aqui. Agora falando só sobre o mercado de gols, vou passar na Holanda e na Alemanha, tá? Primeiro aqui o AZ contra o Vai Pra Frente Águias, né? O Go Ahead Eagles. O AZ é o melhor visitante da competição com 7 vitórias em 9 jogos, 18 gols marcados e como mandante o Go Ahead Eagles tem 2 vitórias apenas em 9 jogos, tem um bom ataque e tem uma defesa muito vazada. Para mim, jogo para gols, tá? Eu não sou de acompanhar tanto a Z, mas eu acho que um 1,5 ou 2,5 aqui pode ser uma boa pedida, tá? Leverkusen e Bochum, não venha para esse jogo só olhando para esse back Leverkusen, porque eu acho que pode ser um jogo mais inclinado para gols. O Leverkusen ainda está numa fase de melhoria, tá? Ele terminou a janela antes do inverno melhor, e ele melhorou ainda mais agora com essa vitória fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach. Mas tomou gol, foi 3-2. Então é um time que, sim, ele vai
pressionar bastante o Bochum. O Bochum é um time que vai jogar no contra-ataque. Um empate para o Bochum não é um resultado ruim, porque o Bochum acabou de sair da zona de rebaixamento, empurrou o Hertha Berlim lá para dentro, mas eu não acho que seja um jogo fácil para o Leverkusen. Se o Leverkusen abrir o placar, aí ferrou para o Bochum, porque é um time muito forte de contra-ataque o Leverkusen, principalmente com o Moussa Diaby se for jogar, tá? Então, acho que é um jogo mais para gols. Tendência de 1,5, 2,5. Se o Leverkusen sair na frente, até mais, tá? Então, pode ser interessante por aqui. Só não se abraça nesse back Leverkusen a qualquer preço, porque ainda não é uma fase tão boa, tá? Leverkusen dentro de casa tem 3 vitórias apenas em 8 jogos e como visitante o Bochum tem apenas uma vitória, tomou 22 gols o time do Bochum fora de casa. Freiburg e Frankfurt. O Freiburg tomou um cacete do Wolfsburg na última rodada por 6-0 e é um dos times que tem a melhor bola parada da competição, junto com o Frankfurt, que também tem uma excelente bola parada, tá? Na minha opinião, também jogo para gols, não me surpreenderiam, ambas marcam por aqui. Se você vem para o trade para trabalhar correção de preço, acho que também é um jogo muito bom, mas ó, foco, hein? Não perde o foco não, porque esse jogo muda muito rápido, tá? Augsburg, que foi machucar o Dortmund lá na casa do Dortmund, mas acabou perdendo. 3-10 contra o Gladbach, que veio de derrota também contra o time do Leverkusen. É um jogo que tem aquele padrão de 8-80, ou pode ser 0-0, ou pode ser um jogo de muitos gols. Também acho legal trabalhar aqui correção de preço. Mas dado ao excelente ataque do Gladbach e a necessidade do time do Augsburg de pontuar dentro de casa, que ele é o lanterna em casa, acho que pode ser um jogo também para over 1,5, 2,5. E por último, e não menos importante, o Bremen, que também levou um cacete na última rodada do time do Colônia por 7-1, enfrentando o Union Berlin, que saiu atrás do Hoffenheim e virou por 3-1. O Union Berlin não é um time tão bom fora de casa assim, mas o Bremen dentro de casa é um time chato, acho que também é um jogo para gols, pode ser um jogo para ambas marcam. Fica de olho no Niklas Füllkrug, que foi convocado para a Copa, no Marvin Duksch, que também bate muito bem as bolas paradas. O Union Berlin está cheio de jogador muito bom, principalmente os do banco de reserva, que esse treinador safado não coloca para jogar. Vieram alguns jogadores da segunda divisão que eu gosto muito para o Union Berlin, eles ficam ali no banco, mas enfim, quando entram, geralmente resolvem, tá? Então, para gols, acho que são esses jogos aqui. Jogos extras para você ficar de olho nessa quarta-feira. Copa da Grécia, jogo da volta. Por que eu não separei para trabalhar esse back AEK? Porque é jogo da volta, o AEK já meteu 3-0 nesse Panserraicos aqui, e eu não sei se vai ter tanto valor esse back. Cuidado, tá? O AEK pode colocar time misto. Ele acabou de vencer fora de casa foi o Ionikos? Foi o Ionikos de virada. E tá colando no time do Panathinaikos. O Panathinaikos perdeu pro PAOK na liga. Então o AEK, se eu não me engano, diminuiu para 1 ponto, se eu não estou enganado a distância. Então não sei se essa vitória do AEK vai colar, tá? Cuidado. Outro jogo, Ares e Olympiacos. Primeiro jogo também foi 1-0 Olympiacos. Aqui tem mais incidência, talvez, de um possível trabalho, mas você já vê que a odd do Olympiacos já está alta. Então, talvez um time misto aqui do Olympiacos, cuidado. Osasuna e Sevilha. O Osasuna está numa boa fase, o Sevilha melhorou bastante. Pode ser um jogo bom para correção de preço, para você que gosta daquele jogo cachorrento do Sevilha, né, que está melhorando. Vou dar esse benefício da dúvida do Sevilha. Cuidado com o Palmeiras contra o Ituano. Palmeiras tem jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, no sábado. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Palmeiras e Flamengo dia 28, que também acho que é sábado, né? Estou gravando na terça-feira. Então cuidado, não sei se o Palmeiras vai levar o time titular e não sei se vai ter tão focado. Mas se for, se confirmar essas duas dúvidas, pode ser um jogo para um lei ao Ituano. E por último, Portuguesa e Vasco. De novo, se o time do Vasco tiver titular, mostrar vontade, pode ser interessante. O Vasco empatou as 2 primeiras rodadas do Cariocão, tá? Mas estadual ainda está complicado de confiar nas equipes. Meus amigos, um grande abraço para vocês e até quinta-feira.